Shigeru era um perdedor feio que perdeu o emprego e a vontade de viver depois que uma garota o acusou falsamente de ser um molestador. Mas, quando tem a chance de ir para outro mundo, ele sacrifica sua aparência e a capacidade de tocar em garotas em troca de um poder absoluto que o transforma em um deus. Shigeru sempre foi feio, mas nunca foi uma má pessoa. Era apenas um trabalhador comum de escritório, que não deixava sua aparência atrapalhar sua ética ou sua vontade de viver corretamente. Tratava todos com respeito e levava uma vida social modesta. Tudo mudou quando uma mulher o acusou falsamente de ter tocado ela em um trem. Ninguém acreditou nele, apenas por causa de sua aparência, e o caso acabou indo parar no tribunal. Para encerrar logo o assunto, Shigeru declarou-se culpado e pagou uma pequena multa, achando que aquilo o livraria de mais problemas. No entanto, seu plano deu errado. Ele foi demitido por ser um molestador condenado. Anos depois, a mulher foi presa por aplicar golpes e se descobriu que ela inventava acusações contra homens que considerava feios. Isso não foi motivado por dinheiro, e sim por puro desprezo. Shigeru ficou furioso, mas nada pôde fazer, pois o trauma da situação o destruiu por dentro. Ele perdeu a autoconfiança, não conseguiu mais arranjar emprego e aos poucos virou um recluso desempregado. Consumiu todas as suas economias, até mesmo o dinheiro de seus pais, vivendo uma vida sem propósito. Um dia, ao ler uma matéria sobre desaparecimentos misteriosos em sua região, ele deseja sumir também. Nos comentários da notícia, encontra o relato de um homem que afirma ter visitado outro mundo. Esse homem diz que cometeu erros ao distribuir os pontos de atributos no início, e que por isso teve de voltar para a Terra, sacrificando metade de sua vida. Shigeru acha tudo absurdo, mas sua desesperança é tão profunda que decide seguir as instruções deixadas. Ele se posiciona na frente da janela com os braços erguidos, e quando o relógio marca a hora certa, a tela do seu notebook muda sozinha, perguntando se ele quer iniciar uma nova vida. Ele pensa que é um vírus, mas resolve brincar com aquilo e clica em próximo. A tela seguinte mostra que nessa nova vida ele teria 16 anos e poderia ajustar os pontos que colocaria em sua aparência. Como sempre foi feio, ele reduz o valor de beleza de 5 para 255, o que lhe concede uma quantidade absurda de pontos de bônus. Descobre que, quanto mais características negativas escolhe para si, mais pontos de estatísticas ganha. Ele então começa a adicionar penalidades extremas, como perder 10% do HP sempre que toca em uma garota ou ter sua renda reduzida em 10%. Por fim, ele escreve que, se perder a virgindade, morrerá imediatamente, o que lhe rende 100 trilhões de pontos de bônus. Mas antes que possa distribuir esses pontos, o tempo acaba e ele é transportado para outro mundo. Ao acordar, Shigeru percebe que está ainda mais feio que antes, e para piorar, agora pesa o dobro de um americano médio. Outras pessoas aparecem no mesmo local, entre elas 2 garotas vestindo apenas roupas íntimas. Um rapaz bonito tira sua camisa e a oferece para uma das garotas que está tremendo de frio. Tentando ser cavalheiro, Shigeru faz o mesmo, mas a outra garota recusa, dizendo que não quer nada usado por um gordo feioso. O rapaz bonito se apresenta como Seiji. A garota loira não diz seu nome e a segunda se apresenta como Seika. Todos têm 16 anos e acham difícil acreditar que Shigeru tem a mesma idade que eles. Seiji assume a liderança e confirma que todos chegaram naquele mundo seguindo o mesmo método. Enquanto eles conversam, Shigeru vasculha o cômodo, pois não está ali para fazer amigos. Ele abre uma gaveta e encontra uma moeda de ouro, mas ela desaparece assim que ele a toca. Ele entende que isso aconteceu por causa da penalidade de renda que escolheu e decide não se preocupar. Logo depois, Seiji aparece e propõe que ele e Shigeru procurem recursos juntos. Eles encontram várias armas, roupas e mais algumas moedas. Shigeru acha que as roupas pequenas não serviriam nele, mas percebe que são mágicas e se ajustam ao corpo de cada um. As garotas decidem dividir as moedas, mas há apenas 7 e 8 pessoas no grupo. Elas acusam Shigeru de ter pegado uma delas, e ele reconhece que estão certas. Para evitar conflitos, ele decide deixar que fiquem com todas as moedas. Mesmo com Seiji dizendo que isso é injusto, Seika insiste que ele não ajudou a encontrar nada e por isso não merece nada. Shigeru já começa a desprezar Seika, mas resolve ignorar ela e conversar com Seiji, oferecendo-lhe as moedas em troca de um machado. Seika se opõe à ideia, e o próprio Seiji afirma que não pode tomar decisões sozinho. Ele revela que, em sua vida passada, era egoísta e tinha dificuldades para se comunicar, e que agora está tentando mudar. Ele também observa que Shigeru parece ter seus próprios problemas e deveria tentar superá-los. Por fim, decidem dividir as armas jogando pedra, papel e tesoura.
Shigeru perde para todos e acaba ficando apenas com um porrete de madeira como arma. Seiji sugere que todos apertem as mãos para marcar o início da aventura, mas Shigeru recusa, dizendo que não quer correr riscos desta vez. Logo depois, eles encontram um mapa e decidem seguir para a cidade mais próxima, mas assim que abrem a porta, dão de cara com um pequeno Goblin pronto para atacá-los. Seiji age rapidamente e mata o Goblin com um único golpe. No entanto, logo percebe que mais Goblins estão se aproximando. Ele assume a liderança e pede para a loira sem nome apoiar ele na linha de frente, enquanto Seika tenta preparar seu arco para lutar. Ele encarrega Shigeru de proteger Seika nesse meio tempo, e então parte para derrotar os Goblins um a um. No entanto, Seika é uma completa iniciante que nem consegue armar um arco corretamente. Enquanto Shigeru a observa com julgamento, um Goblin o ataca por trás. Ele tenta derrotar ele com um único golpe, mas percebe que está incrivelmente fraco. O pequeno Goblin consegue empurrar ele com facilidade. É nesse momento que Shigeru entende o motivo. Ele não teve tempo de distribuir seus pontos de estatísticas. Mesmo assim, decide lutar com os atributos atuais e consegue vencer o Goblin com o próximo golpe. Subitamente, uma janela de status se abre diante dele, e ao ver que apenas matar um Goblin o faz atingir o nível 32, ele percebe que o bônus de 10% de experiência está funcionando. Seiji e a loira também sobem de nível e distribuem seus pontos em força e resistência. Shigeru nota que os outros não conseguem ver sua janela de sistema, então decide colocar 1 trilhão de pontos em cada um de seus atributos, pelo menos por agora. Assim que faz isso, sua interface começa a apresentar falhas gráficas e uma luz dourada o envolve. Ele se pergunta o que está acontecendo, até que o sistema revela que sua classe foi determinada. Ele é agora o Deus Todo-Poderoso. Shigeru não entende muito bem o que isso significa, mas é interrompido quando outro Goblin começa a atacar ele. No entanto, os golpes do monstro não causam nenhum dano. Curioso para testar sua força, ele dá um peteleco no Goblin, que voa até a estratosfera. Ninguém mais vê o que aconteceu e pensam que foi apenas uma rajada de vento. Seiji e a loira continuam caçando os Goblins, enquanto Seika ainda luta para preparar seu arco. Ela começa a chorar discretamente e Shigeru sente pena dela. Para ajudar ela sem ferir seu orgulho, finge ser um maníaco por arcos e diz que precisa armar um urgentemente. O truque funciona e Seika lhe entrega o arco. Com 1 trilhão de pontos em destreza, ele o prepara com um único movimento. Seika fica impressionada e pede para ele disparar uma flecha como agradecimento. Shigeru decide testar uma das habilidades que recebeu com sua classe e escolhe a Flecha do Trovão. Mas, em vez de acertar algum Goblin, a flecha sobe aos céus. Shigeru se pergunta se sua pontaria é tão ruim assim. Então, um enorme círculo mágico aparece no céu e um majestoso dragão de trovão desce em direção ao campo, eliminando todos os Goblins com um único ataque. Todos ficam chocados com o que vem, mas Shigeru apenas diz que fazia parte do clube de arco e flecha e que aprenderam esse tipo de técnica lá. Seika acredita novamente em sua mentira e resolve participar da batalha, mas começa a disparar flechas aleatoriamente, sem mirar. Seiji e a loira decidem cuidar do restante dos Goblins, enquanto Seika logo fica sem flechas. Triste e decepcionada com sua inutilidade, ela se encolhe. Shigeru a ajuda de novo, transformando um galho em mais flechas com uma de suas habilidades, e também indica que há itens espalhados pelo chão. Seika se anima ao encontrá-los, mas acaba desperdiçando todos. Enquanto isso, os outros dois finalizam os Goblins restantes. Algum tempo depois, o grupo chega à cidade. Todos correm para comer algo, mas Shigeru resolve se afastar, acreditando que um perdedor feioso como ele precisa andar sozinho. Ele se senta perto de uma fonte e percebe que também está com fome. Nesse momento, um gato aparece e ele quase o acaricia, mas para com receio de que possa ser fêmea e que isso lhe cause uma penalidade de 10% no HP. Então, Seika aparece de surpresa, e Shigeru se assusta tanto que cai na água. Ao sair, Seika lhe entrega um hambúrguer, dizendo que sabia que ele estava sem dinheiro e queria agradecer pela ajuda anterior. Shigeru começa a ver ela de forma mais positiva e aceita o hambúrguer. No entanto, quando os dedos dos dois se tocam por acidente, ele sofre um choque tão poderoso que joga o lanche longe. O sistema indica que ele sofreu 58 trilhões de dano, o suficiente para destruir o mundo 300 vezes. Mas o maior problema é que Seika fica chateada, achando que ele jogou o hambúrguer fora de propósito. No entanto, Shigeru recupera seu antigo talento de vendedor e diz que se assustou porque ela é bonita demais. Ele diz que ainda quer comer o lanche que ela comprou para ele. Seika responde que aquele está sujo agora e oferece o hambúrguer que ela mesma ia comer, como forma de gratidão. Shigeru aceita. Enquanto come,
Seiji e a loira os encontram, e Shigeru decide que vai permanecer com o grupo pelo menos até conseguir pagar Seika pelo hambúrguer. Logo depois disso, Seika vai até uma loja para comprar mais flechas, já que as suas acabaram rapidamente. Ela insiste com o lojista, dizendo que tem dinheiro suficiente para pagar por mais, mas o homem afirma que a bolsa dela já está cheia. Shigeru a acompanha e gostaria de ajudar ela, mas não pode revelar que consegue criar flechas sempre que quiser. Seika então pergunta se ele não vai comprar nada e antes mesmo de ele responder, ela mesma conclui que ele não pode comprar porque está sem dinheiro. Quando saem da loja, Seiji e o ajudante de baixo nível retornam depois de encontrar uma boa estalagem para passarem a noite. Shigeru afirma que vai dormir no parque porque, obviamente, não tem como pagar, mas Seika insiste que vai pagar o quarto para ele. Shigeru tenta recusar, dizendo que não há necessidade, mas Seika usa o argumento de que ele não quer aceitar a ajuda de uma garota, pegando sua mão e o arrastando para a estalagem. Como ela o tocou através da roupa, ele não sofreu dano algum. Mais tarde naquela noite, Shigeru pensa que não pode continuar ali por muito tempo, pois acabará devendo ainda mais a Seika e aos outros. Ele decide encontrar uma forma de ganhar dinheiro, mesmo com a limitação do sistema que reduz sua renda a 1 milésimo. De repente, tem uma ideia. No dia seguinte, Seiji e os outros acordam e encontram vários biscoitos e comida sobre a mesa. Shigeru os chama para comer com ele, dizendo que não conseguirá comer tudo sozinho. Eles se perguntam como ele conseguiu tanta comida sem ter dinheiro. Shigeru explica que usou uma técnica para fazer com que as pessoas quisessem dar algo em troca a ele, mas na verdade só usou galhos para criar flechas e as trocou por comida através do sistema de escambo, sem envolver dinheiro. Seika diz que ele não precisa mendigar só porque está sem dinheiro, já que ela pode ajudar ele sempre que quiser. Mas Shigeru acredita que já pagou sua dívida com ela e não precisa continuar ali. Quando terminam de comer, Seiji pega um mapa e diz que precisam começar a fazer missões para ganhar dinheiro. Ele percebeu que os monstros que enfrentaram no dia anterior não deixaram nenhum dinheiro ou item, então quer explorar uma caverna próxima. Shigeru fica impressionado com a capacidade de decisão de Seiji, quando de repente um homem rústico aparece dizendo que pode guiar Luz até a caverna. Ele se apresenta como Kaioshiro e afirma ser um reencarnado como eles. Ao ver o rosto de Shigeru, se assusta um pouco, mas logo pergunta se todos são novatos ali. Seiji se levanta para falar com ele, ainda desconfiado, e Kaioshiro tira alguns cartões verdes do bolso, dizendo que são itens encontrados na primeira cabana e que permitem um desconto total na estalagem uma vez. Seika entra em pânico ao ouvir isso, pois eles não encontraram os tais cartões. Kaioshiro a tranquiliza dizendo que ainda pode conseguir o reembolso se mostrar os cartões agora. Ele os entrega e Seika os aceita imediatamente, para a surpresa de Seiji, que ainda não confia totalmente em Kaioshiro. Shigeru pensa da mesma forma, suspeitando que Kaioshiro não seja apenas um guia, mas alguém que explora novatos. Mesmo assim, acredita que pode lidar com a situação caso dê algo errado e decide deixar Seiji tomar a decisão. Seiji pondera os prós e contras e acaba contratando Kaioshiro como guia, pois precisam de informações e formas de subir de nível rapidamente. Assim, Kaioshiro os leva até a caverna, onde logo são atacados por um grupo de goblins. Seika começa a disparar flechas imediatamente, mas nenhuma acerta. Shigeru fica desapontado, e Kaioshiro diz a Seika para imaginar que cada flecha vale 1 milhão de ienes antes de atirar. Embora seja orgulhosa de sua riqueza, imaginar esse alto custo faz com que Seika se concentre mais, conseguindo eliminar um Goblin com um tiro certeiro. Eles avançam, e Shigeru fica surpreso com a competência de Kaioshiro como guia. Depois disso, Kaioshiro orienta todos sobre como usar melhor suas armas, mas Seika volta ao velho hábito de atirar flechas de forma aleatória. Kaioshiro pergunta a Shigeru se ele não vai praticar, mas ele responde que no momento não tem habilidades adequadas. Kaioshiro entende que é difícil subir de nível com o cajado como arma, mas o encoraja, dizendo que a habilidade final do cajado é realmente incrível. Shigeru já sabe disso porque, quando foi à floresta fabricar flechas, encontrou um orc gigante e tentou usar sua habilidade mais poderosa. Porém, o sistema o alertou que, se utilizasse tal habilidade, tudo em um raio de 200 km seria destruído e mais de 1,5 milhão de pessoas morreriam. Ele imediatamente cancelou o ataque. Kaioshiro o incentiva a ser mais ativo em campo de batalha, ou acabará tendo que se aposentar, como ele. Ele, então, começa a contar como fazia parte de um grupo de mercenários. Mas enquanto o líder se tornou rei, ele acabou ficando para trás e teve que se aposentar. Ele elogia o rei dizendo que está no nível 80 com todos os atributos acima de 160, mas isso parece extremamente fraco para Shigeru. Por fim, eles finalmente chegam à caverna, que mais parece ruínas antigas, e todos se empolgam para explorar ela, com exceção de Seika, que está assustada. Porém, ao entrar,
Ela se interessa pelas estalactites de calcário e começa a fazer birra quando Kaioshiro a manda ficar longe, dizendo que são perigosas. Shigeru se pergunta se Seika é mesmo uma criança, enquanto Seiji a questiona de maneira mais sensata. Ele começa revelando que tinha 30 anos no outro mundo, e então Seika comenta que tem 17 anos na vida real e está se preparando para entrar na faculdade. Enquanto Seiji começa a conversar sobre os estudos dela, Shigeru percebe que Seika, ao menos academicamente, é bastante inteligente. Em seguida, eles enfrentam alguns monstros morcegos e chegam à sala do chefe, onde Seika finalmente aprende que precisa pensar antes de agir. Kaioshiro adverte que se entrar naquela sala do jeito que está, morrerá na hora, e Seika acaba recuando. Seiji decide encerrar o dia ali e agradece Kaioshiro pela ajuda. Este, por sua vez, diz que Seiji tem potencial para ser um grande líder. Porém, antes de partirem, Kaioshiro propõe um evento especial para os novatos e os leva até uma sala de conferência para fazer uma festa. Ele explica que outro invocado criou aquele espaço seguro, onde monstros e magia não conseguem entrar, e lá dentro há batatas fritas e refrigerantes. Shigeru usa imediatamente sua habilidade de detectar veneno e descobre que as bordas das latas estão envenenadas com um sonífero. Felizmente, Seiji é cauteloso e recusa a bebida. Contudo, quando Kaioshiro finge estar triste e ofendido, Seiji se sente mal por desconfiar dele e aceita participar da celebração. Shigeru fica discretamente decepcionado com a bondade de Seiji. Todos começam a comer e beber, e Shigeru decide entreter Luz com uma conversa enquanto secretamente lança magia de antídoto neles. Ele pergunta o que cada um fazia antes de chegar naquele mundo, e o clima da sala muda completamente. Shigeru logo percebe que todos ali estavam fugindo de suas vidas anteriores, inclusive ele mesmo. Mas Seiji resolve se abrir um pouco sobre seu passado. Conta que abandonou a escola por tédio e criou sua própria empresa, chamada Success Life. Shigeru lembra que um dia foi até essa empresa fazer uma apresentação de vendas, e o CEO era muito parecido com Seiji, e Seiji também o reconhece, pois aquele vendedor o marcou profundamente. Ele conta que, sem marcar horário, o vendedor tentou vender uma copiadora caríssima. Seiji tentou negociar, mas o vendedor disse que o faria sorrir e nunca o decepcionaria. Também pediu que ele relaxasse porque era o CEO. Inspirado por essas palavras, Seiji permitiu que seus funcionários tocassem a empresa por conta própria. Por sorte, a empresa prosperou, mas depois, Seiji decidiu substituir os funcionários por inteligência artificial, o que levou à falência do negócio. Isso o deixou deprimido, achando que havia desperdiçado a oportunidade dada pelo vendedor. Por isso, ao ser invocado, prometeu que nunca mais deixaria ninguém na mão. De repente, revela que o nome do vendedor era Shigeru, mas o nosso gordinho finge que não era ele. Logo depois, todos caem no sono por causa do veneno, e Kaioshiro traz seu bando para capturá-los. No entanto, Shigeru está apenas fingindo dormir, esperando o momento certo para agir. Os bandidos começam a algemar todos, e quando Shigeru está prestes a reagir, Seiji se levanta e diz para não tocarem em seus companheiros. Kaioshiro não leva a sério, já que sabe que Seiji mal consegue ficar de pé e manda os homens continuarem o trabalho. Shigeru não pode usar seus ataques diretamente porque não quer que Seiji seja pego no meio da luta. Felizmente, Seiji tenta reagir, mas é lançado contra a parede. Kaioshiro ordena que não machuquem os produtos, pois isso reduziria seu valor. Seiji se enfurece ao ouvir isso e grita que todos ali já haviam sido quebrados pela vida e que quando tem uma segunda chance, pessoas como Kaioshiro tentam destruir Luz de novo. Kaioshiro diz para ele guardar o sermão e manda os homens o levarem. Nesse momento, Shigeru decide entrar em ação. Ele pula sobre os bandidos, esmagando-os com seu peso, sem usar nenhum atributo de ataque. Diz a Seiji para fugir com as garotas, mas Seiji se recusa a deixar ele sozinho em perigo. Ele enfrenta os bandidos, dizendo que pode derrotar-los com um único golpe, o que todos acham ser uma bravata. Quando os bandidos avançam, Shigeru intercepta os ataques, pulando de um lado para o outro e esmagando-os com o peso. Kaioshiro manda os homens lidarem com o porco saltitante primeiro, mas Seiji pede que Shigeru fuja e deixe isso com ele. Os bandidos atacam Shigeru sem causar muito dano, até que um deles enfia os dedos em seu nariz. Nesse momento, uma luz brilhante começa a sair da mão de Seiji, que adverte os bandidos para recuarem antes que sua luz da verdade perfure seus corações malignos. Eles se assustam e perguntam que habilidade é aquela. Seiji explica que escreveu um juramento em seu caderno especial, prometendo nunca abandonar seus amigos e que, caso o fizesse, pagaria o preço.
Por causa disso, recebeu muitos pontos bônus e os investiu em uma habilidade especial que ativa quando está com raiva. Ele avisa aos bandidos que aquela é a última chance deles de fugirem, mas Kaioshiro diz que vai arrancar sua mão antes que consiga atacar. Shigeru decide ver do que a habilidade de Seiji é capaz e se coloca como escudo, dizendo que eles precisam trabalhar juntos porque estão em desvantagem. Seiji então usa sua habilidade e se transforma em uma forma que nem o Goku alcançou ainda, prometendo que os bandidos pagarão por seus pecados. Seiji entra em um monólogo constrangedor que ninguém quer ouvir, dizendo que os gritos internos dele despertaram uma outra persona que estava adormecida dentro de si. E agora que essa persona está acordada, seu terceiro olho também foi despertado. Agora, como o herói alado e cringe Aldini, ele está pronto para lutar sua primeira batalha como protagonista. Enquanto isso, Shigaru observa tudo da lateral, só conseguindo se perguntar que diabos está acontecendo. Como qualquer protagonista de anime clichê, Sagei anuncia o golpe que vai usar, mas Koshiro e sua gangue de mercenários não sabem como reagir, pois não conhecem nenhum dos movimentos de Sagei. Mesmo assim, por algum motivo, Seiji para o golpe no meio do caminho, deixando todos confusos sobre qual é o plano dele. Kiyoshiro pergunta a Seiji o motivo, e ele responde que cabe à lei julgar um criminoso, não a ele, e é por isso que se conteve, mesmo tendo poder para executar a justiça ali mesmo. Ele afirma que está dando a todos mais uma chance de redenção. Seiji pede que Kiyoshiro se arrependa de seus pecados entregando-se à justiça. Honestamente, esse cara é um completo idiota, e até o bandido mais feio entende isso. Kiyoshiro finge se render, e quando Seiji cai na mentira e abaixa a guarda, ele o ataca. Por sorte, Shigaru intervém com seus reflexos de porco e começa a apanhar de todo mundo por não manter seu traseiro gordo fora da briga. Shigaru, obviamente, não sente nada e começa a tirar meleca do nariz. Ele então arremessa a meleca sem que ninguém perceba, quebrando uma parede. Antes que possam entender o que aconteceu, Shigaru acusa Seiji de ter feito aquilo. E vendo quão destrutivos os poderes de Sagei podem ser, Kiyoshiro e seus homens realmente desistem dessa vez. Kiyoshiro começa a chorar, prometendo que ele e sua gangue jamais farão mal a ninguém e que irão se entregar à lei. Shigaru se junta ao constrangimento e faz todos se alinharem. Depois diz para Seiji: agora Aldini, dar chicotadas neles com o chicote do amor, justificando que eles precisam sentir a dor e o sofrimento do povo. Mas Aldini volta a ser Sagei ao perder sua raiva. Além disso, ele não quer usar o chicote do amor enquanto está com raiva. Ele diz que quer lembrar da mão que bate no mercenário e da dor que eles irão sentir, afirmando que isso é o verdadeiro amor, e então começa a dar tapas na cara de cada um. Depois disso, ele carrega as garotas ainda adormecidas para a cama, fazendo tudo sozinho, já que Shigaru não pode tocar em mulheres. Esse trabalho pesado faz com que Sagei desmaie e os mercenários, que supostamente haviam se arrependido, já estão prontos para roubar de novo. Como Shigaru é útil como escudo de carne, Kiyoshiro tenta recrutar-lo para a gangue, prometendo que ele arranjaria garotas para ele. No entanto, Shigaru não tem intenção alguma de se juntar a eles. E agora que todos os seus companheiros estão desmaiados, ele pode liberar todo o seu poder, quebrando suas correntes. Primeiro, cobre Sagei com um cobertor, tentando parecer heróico. Mas os mercenários não caem nessa, perguntando: como o cara mais feio da história do anime pode ser um mocinho? Em todo caso, Shigaru arrebenta todos eles. Mas provavelmente os animadores não tinham orçamento para mostrar a cena de ação, então o anime corta diretamente para o momento em que Shigaru e os outros já estão com uma grana alta por terem entregue os mercenários. Seiji quer que as garotas recebam a parte do dinheiro, mesmo que tudo que tenham feito tenha sido dormir. Ele diz para considerarem o dinheiro como compensação, já que colocou todas em risco ao confiar em alguém que não deveria. Mas as garotas dizem para ele não se culpar, pois ele foi incrível em sua outra persona. Elas perguntam se Shigaru também estava acordado, e Sagei responde por ele, dizendo que Shigaru corajosamente usou o corpo dele para protegê-lo durante a luta. Como Shigaru fez tanto apesar de ser tão inútil, Seiji acha que ele também deve receber uma parte, mas Shigaru recusa na hora, dizendo que, se pegar qualquer dinheiro, isso essencialmente o reduzirá a nada. De qualquer forma, ele pretende sair do grupo assim que pagar Sika, e usa o momento para fazer isso, pedindo a Sagei que deixe Seika carregar sua parte do dinheiro, inventando uma desculpa qualquer que ninguém liga. Seika concorda e se oferece para levar o dinheiro de todos, dizendo que cuidará bem dele, mas realisticamente ela provavelmente vai gastar tudo fazendo compras e outras futilidades. No fim, só Shigaru entrega sua parte do dinheiro para Seika. Seika, feliz, leva Shigaru a uma lanchonete para dar um lanche com o dinheiro dele mesmo.
Agora que suas dívidas estão quitadas, Shigaru decide sair do grupo depois do almoço. Enquanto comem hambúrguer juntos, Seika se pergunta como é o menu de status de Shigaru, e ele mente, dizendo que seus atributos são bem fracos. Seika acha uma pena que Shigaru não soubesse disso antes e revela que descobriu, antes de reencarnar ali, que se você reduzir seus pontos de aparência, ganha pontos bônus que pode usar para melhorar seus atributos. Aparentemente, Seika alocou 16 pontos em sua aparência, o que faz Shigaru se perguntar o quão mais bonita ela seria se tivesse mantido seus pontos de beleza em um nível mais alto. Seika percebe o olhar de Shigaru fixo em seu rosto e pergunta se ele acha que ela é bonita. Quando ele concorda, ela revela que escreveu em um bilhete especial pedindo para ser bonita e por isso seus pontos de aparência foram sobrescritos. Shigaru não acredita que isso seja possível e imediatamente se arrepende. Um gato chama a atenção de Seika, mas ela hesita em se aproximar, revelando que nunca havia feito isso antes porque não podia andar. Ela quase tropeça e Shigaru, tentando agir como um herói, mergulha na frente dela. Para sua vergonha, ela não cai e pergunta o que ele está fazendo. Ele responde dizendo que estava se exercitando para equilibrar as calorias consumidas, mas todos, inclusive Seika, sabem que isso não é verdade. Ignorando sua presença, ela continua até o gato e o acaricia, enquanto Shigaru se afasta, dizendo que precisa ir ao banheiro. No banheiro, Shigaru pensa em Seika com lágrimas nos olhos. Ele reflete sobre o tipo de vida que ela deve ter tido em sua existência anterior. Ela havia falado sobre ser bonita, e ao invés de tocar o próprio rosto, ela tocou suas mãos. Para piorar, ela se levantou e disse que agora podia andar. Pensando nisso, ele chega à conclusão de que ela foi ou fisicamente incapacitada ou socialmente retraída em sua vida passada. Ambas as possibilidades o fazem se sentir mal, pois ele acredita que ela merece muito mais do que isso. Passando tempo demais no banheiro, Seika começa a se preocupar e bate à porta, perguntando se ele está com dor de estômago e se precisa de remédio. Isso o faz refletir ainda mais sobre a bondade dela. Ele se pergunta se não há deuses naquele mundo que possam dar a ela a vida boa que merece. Então, ele lembra que possui habilidades divinas absolutas, ele também é um deus. Sendo assim, pode mudar a realidade dela e garantir que dessa vez ela tenha uma vida digna. Ele decide ajudá-la, limpa os olhos e vai encontrá-la. Quando se encontram, Seika diz que os outros estão esperando por eles. Shigaru decide ficar um pouco mais por causa dela. Ao se reunir com os demais, Seiji afirma que, como estão formando um grupo, cada um precisa ter responsabilidades. Shigaru nem estava interessado na ideia de um grupo, mas não acha má ideia e fica para ver o que Sajei decide. Seiji declara que será o herói. Ele atribui o papel de maga a Seika e pergunta se Shigaru será o lutador épico. Shigaru não quer nenhum papel. Ele sugere que Seika fique com o cargo de lutadora épica, mas ela recusa. Ela também quer ser a heroína exatamente o mesmo papel de Sagei. Seiji se recusa a ceder o posto. Então, Shigaru oferece a Seika o papel de lutadora épica, mas ela continua insistindo no título de heroína, até que todos eventualmente seguem em frente. Cada um recebe trajes apropriados ao seu papel, e Shigaru nota que Sagei está muito bem preparado como herói, com roupas e adornos condizentes. Seika, por outro lado, mesmo vestida como maga, se enfeita como se fosse a heroína sem desistir de seu desejo. Por fim, o grupo fica com um caçador, um herói, uma maga e uma lutadora épica. Seiji então os informa sobre a nova missão. Irão para o Principado de Valíria. Contudo, ele impõe uma regra: ninguém pode gastar mais de 3 ri em lanches. Isso deixa Seika desanimada, pois significa que ela não poderá comprar os petiscos que queria. Após o fim da reunião, Seika se aproxima da outra garota do grupo e tenta conversar com ela pela primeira vez, o que deixa Shigaru feliz por ver, lá tentando ser mais sociável. Seika pergunta se a garota quer brincar de pular corda e a garota aceita, indo trocar de roupa. Enquanto ela está fora, Shigaru lembra do momento em que Seika decidiu comprar uma corda de pular ao invés de uma arma, mesmo depois de olhar todas as opções. Ela simplesmente se apaixonou pela corda ao vê-la, e o vendedor, achando que ela era uma lutadora de Kung Fu, advertiu-a a ter cuidado com o item. Depois disso, Shigaru perguntou se ela sabia usar a corda, e ao ouvir que não, decidiu ensiná-la. Levou-a para um local seguro e mostrou como se pula. Ele saltou alto, surpreendendo-a com sua leveza. Quando pediu que ela tentasse, ela o fez, e ao terminar, disse que se sentia perfeita. Disse ainda que queria conversar com a outra garota e aprender a pular com ela, pois não sabia nem mesmo o nome dela e queria se tornar sua amiga. Shigaru achou uma boa ideia e a incentivou. Por isso, agora estavam ali. Ele se esconde e observa as duas pulando corda. Quando Seika termina, entrega a corda a outra garota e pergunta seu nome.
A garota fica toda vermelha e Seika percebe que ela não quer dizer seu nome, o que é compreensível, já que todos vieram daquele mundo para fugir de suas antigas vidas. Então, Seika lhe dá um novo nome, Leeds. A garota fica radiante, salta muito alto e chama a atenção de todos. Leeds voa tão alto que Shigaru se pergunta qual é o seu poder. Ele se lembra que ela não se feriu na luta anterior. Os aldeões ficam animados ao vê-la voar e a convidam para vários grupos. Encantada com sua fama repentina, Leeds esquece completamente de Seika. Seika a chama várias vezes, e ao não receber resposta, começa a chorar. Shigaru vai consolá-la, mas os aldeões o chamam de feio e ameaçam chamar a segurança. Leeds então corre até Seika dizendo que elas fazem parte do mesmo grupo. Ela se aproxima e Shigaru a repreende por não ter respondido à garota fofa que a chamava. Depois de retornarem para casa, Seika se acalma e encontra uma carta de Leeds pedindo desculpas por ter la ignorado. Após Seika sair, Leeds vai até Shigaru, leva-o para um quarto e se curva em sinal de desculpas. Quando Shigaru pergunta o motivo, ela revela que sabe que ele é o Sr. Y. Mas, como ela descobriu? Shigeru fica surpreso com a revelação, mas mantém a atuação e pergunta a Ri por que ela pensa isso. Ela então revela que escolheu a habilidade especial de ler as janelas de status das outras pessoas, e com isso consegue ver o nome real, os atributos e até mesmo as anotações especiais que escreveram. Shigeru entra em pânico ao perceber que ela leu suas anotações, que o fazem parecer um incel frustrado, e leva a mão ao rosto envergonhado, perguntando o que ela quer. Ri diz que tem a ver com Seika e pergunta se ele percebeu que o corpo dela estava paralisado na vida anterior. Ele confirma, e então Ri revela de forma repentina que foi ela quem causou a quebra de Seika na vida passada, e agora está ali para expiar seus pecados. Curioso, Shigeru pergunta o que ela fez com Seika. Ri conta que em sua vida anterior fazia parte de um programa que tinha como objetivo mudar a vida das pessoas. Seika era uma das crianças com quem trabalhavam, e ela genuinamente queria que a garota tivesse uma vida melhor. Contudo, um dia ocorreu uma explosão no prédio deles, e Seika ficou gravemente ferida. Ri começa a chorar ao dizer que falhou em evitar o acidente e em salvar Seika. Ela se arrepende profundamente do que aconteceu, resultado de mal-entendidos entre os envolvidos no projeto, e escreve em suas notas especiais que deseja compreender melhor as pessoas. Shigeru entende que esse é o motivo de Ri ter recebido a habilidade de ver o status dos outros. Ele pergunta mais sobre o programa em que ela participava, e ela revela que estava ligado à inteligência artificial. A história imediatamente faz Shigeru lembrar que a empresa de Seiji faliu por causa de um programa de IA que fracassou devido a uma explosão, e ele pergunta a Ri se está falando sobre esse caso. Ela confirma e revela que é, na verdade, irmã de Seiji, mas que mudou completamente seu comportamento e personalidade neste mundo, de modo que ele não a reconheceria. Mesmo assim, Shigeru ainda desconfia da história, mas Ri afirma que não pode mentir, pois esse foi o preço que pagou ao adquirir sua habilidade especial. Ela acredita que não é coincidência os dois terem vindo parar neste mundo ao mesmo tempo e que seus destinos estavam entrelaçados também na vida anterior. Ela sabe que Shigeru está tentando fazer Seika feliz e guiar Sajei para se tornar um aventureiro melhor e pede permissão para ajudar ele nessa missão. Shigeru diz que tanto Seiji quanto Seika são pessoas de coração puro e precisam de seu apoio para sobreviver neste mundo. Ele concorda em trabalhar com Ri e, em um gesto dramático, ela corta o cabelo para mostrar sua determinação. Cheryl observa confuso, pois aquilo não tinha o menor sentido, mas Ri responde que Seika disse uma vez que ela ficava bem de cabelo curto. De qualquer forma, os dois formalizam um pacto para ajudarem seus dois amigos. Na manhã seguinte, eles se preparam para partir rumo à capital e Shigeru providencia uma criatura híbrida entre tartaruga e bode para carregar as bagagens. Ri é a última a chegar e se emociona ao ouvir Seika dizer que ela está linda de cabelo curto. Assim, eles começam a jornada e logo se deparam com um grupo de monstros. Seika derrota um deles com magia de gelo, e quando o outro tenta atacar ela, Seiji a protege enquanto Ri cuida da retaguarda. Eles lidam rapidamente com a ameaça e Seika exibe com orgulho seu talento como maga diante de Shigeru, que apenas concorda com um aceno. Seiji então comenta que o sol está se pondo e sugere encontrarem um local para acampar. Todos concordam. O destino deles é a cidade de Valíria, e como Seika queria aventura, decidiram subir pelas montanhas, repletas de monstros perigosos e sem pousadas para descanso. Por sorte, encontram um tronco oco de árvore onde podem passar a noite. Seika fica muito animada com isso. Seiji pergunta se ela prefere recolher lenha ou pescar, e Seika afirma com confiança que vai pegar o maior peixe do rio, mas acaba enganchando a própria roupa no anzol.
Shigeru a ajuda a se desvencilhar e a acompanha na pescaria, mas tudo o que podem fazer é esperar o peixe morder a isca. De repente, Seika começa a desabafar, dizendo que é muito chorona e quer se tornar mais madura e centrada. Shigeru diz que não há necessidade disso, pois chorar não é algo ruim. Ele explica que as pessoas não choram apenas por tristeza, mas também quando o coração está cheio de emoções incontroláveis. Ele recorda seu passado e diz que, com o tempo, as pessoas perdem a capacidade de chorar, e isso impede que se tornem mais fortes. Em vez de aprender a não chorar, Seika deveria aprender a entender o que tocou seu coração. Seika se emociona e chora ao ouvir isso. Nesse momento, Ri aparece e, ao saber que não conseguiram pegar nenhum peixe, simplesmente atira em alguns no rio e os entrega a Seika, que sai correndo feliz para entregar luz a Seiji no acampamento. Enquanto isso, Ri comenta que Seika sempre parece feliz ao lado de Shigeru. Ela acredita que ele é alguém capaz de fazer os outros sorrirem com facilidade e que, com ele no grupo, todos estarão seguros de várias formas. Shigeru fica desconcertado com tudo aquilo, mas decide voltar para o acampamento. Ri, no entanto, o impede e pede que ele não revele sua verdadeira identidade para ninguém, pois isso poderia causar uma ruptura no grupo. Shigeru aceita o pedido. Logo, eles chegam ao acampamento, onde Seiji e Seika já começaram a preparar a comida. Enquanto se sentam para comer, Seika começa a imitar os trejeitos de Ri, e Shigeru aproveita para perguntar a Seiji o que ele pensa sobre o objetivo final da jornada. Seiji fica sério e responde que, por enquanto, eles não têm um objetivo final definido. O foco atual é apenas chegar a Valíria. Lá, ele pretende entender melhor o mundo e seus problemas antes de decidir o que precisam fazer. Shigeru fica impressionado com o raciocínio lógico de Seiji, mas de repente, ouve um som vindo dos arbustos. Uma mulher gravemente ferida e visivelmente exausta sai da floresta e desmaia bem na frente do grupo. Em seus sonhos, a mulher lembra que estava fugindo de bandidos. Mesmo tendo reencarnado nesse mundo, ela não conseguiu lutar contra eles e culpava suas notas especiais por isso. Em sua vida passada, ela se considerava feia e foi abandonada pelo namorado por uma garota bonita. Cercada por zombarias e julgamentos constantes, ela passou a odiar mulheres bonitas. Ela desperta desse sonho e se encontra no acampamento, sendo cuidada por Sagei, que informa que limparam seus ferimentos e aplicaram primeiros socorros. Seika aparece logo depois com água morna para ajudar na limpeza, mas a mulher se encolhe ao ver ela, irritada por sua beleza. Seiji informa que foi Seika quem usou magia de cura nela, mas isso só aumenta a irritação da mulher. Quando Seika tenta conversar, ela a ignora e pede a Sagei que a leve mais perto da fogueira. Seika fica visivelmente chateada, mas Shigeru entende que ela precisa aprender que não se deve invadir o espaço de alguém que acabou de conhecer, ainda mais porque ele sabe a verdade sobre aquela mulher. No momento em que ela desmaiou, Seiji havia pedido a ele que buscasse água, mas no caminho, Ri o impediu. Pela expressão no rosto dela, ele percebeu que havia algo errado. Ri explicou que a mulher também era uma reencarnada, e que suas notas especiais eram perigosas. Ela havia escrito que jamais perdoaria garotas bonitas e que as mataria brutalmente. Ambos concluíram que Seika era seu alvo. Voltando ao presente, Seiji conforta a mulher, que se apresenta como Ria. Ele pergunta se ela quer comer algo e ela aceita. Mas, quando Seika lhe oferece um prato, o ódio dentro de Ria começa a emergir. Ela tenta alcançar sua arma, mas felizmente Ri já havia retirado antes e está de olho nela o tempo todo. Shigeru também vigia atentamente, pronto para intervir. Seiji e Seika, no entanto, continuam sem saber de nada. Seiji pergunta como ela se feriu, e Ria responde que seu grupo foi emboscado, e ela se separou dos amigos. Shigeru desconfia da história, mas Seiji acredita nela e se oferece para proteger, lá até Valíria. Ria aceita com prazer. Quando Seika diz a Seiji para confiar no líder do grupo, Ria se irrita mais uma vez e acaba machucando seu braço ferido. Seiji pede que ela se acalme, mas Ria diz que precisa ir ao rio e pede que Seika a acompanhe. Seiji se oferece, mas ela retruca dizendo que estava planejando tomar banho e que ele devia ser um pervertido por querer espiar ela. Seiji fica sem graça e Seika, inocente, pergunta se ele é mesmo um pervertido, deixando-o em estado de choque emocional. Quando Shigeru se aproxima para consolar ele, Ria avisa que vai gritar se ele chegar a menos de 3 metros dela. Ele responde que também não quer se aproximar. De repente, Ri se oferece para acompanhar ela ao rio, mas como não pode mentir, não consegue esconder sua expressão ameaçadora. Shigeru pensa que ela deveria ao menos esconder sua intenção assassina, pois isso assusta Ria, que insiste para que Seika vá com ela. Seika, sem hesitar, aceita e até devolve a arma de Ria caso elas sejam atacadas por monstros.
Isso deixa Shigeru em pânico, pois ela estaria em perigo ainda maior. Ri decide seguir as duas para proteger Seika. Shigeru também quer ir atrás, mas Seiji o impede, dizendo que deve respeitar a privacidade das mulheres. Shigeru retruca que Ri é perigosa e Seiji apenas comenta que o charme de uma mulher adulta realmente pode ser perigoso. Shigeru não tem paciência para as tolices de Seiji, mas sabe que não pode sair sem levantar suspeitas. Então, começa a se mover entre os dois pontos em velocidade absurda para vigiar Seika discretamente. Seika fica espantada ao ver Shigeru parecer um borrão diante dela, mas ele finge estar cansado e diz que ela deve estar vendo coisas. Ele a aconselha a descansar e lança um feitiço do sono em Seiji, que desmaia. Com isso resolvido, ele vai até o rio, onde vê Ria apontando a espada para Seika. Surpresa! Seika pergunta se fez algo de errado, mas Ria responde que ela não fez nada, pelo contrário, é uma boa garota. No entanto, ela afirma que não pode trair o que escreveu em suas notas especiais. Jurou matar todas as garotas bonitas, culpando-as por arruinarem sua vida na Terra. Desde que chegou a esse mundo, passou a se infiltrar em grupos de aventureiros, matar as mulheres bonitas e fugir para outro grupo até que começaram a perseguir ela. Agora era a vez de Seika morrer. Mas, antes que pudesse atacar, Ri atira na espada de Ria, desarmando-a. Ela empurra para longe e quando Ria tenta recuperar a arma, Shigeru aparece e segura seu braço. Ria ordena que ele a solte, mas ele saca a espada e diz que ela não vai escapar. Subitamente, uma luz intensa cega a todos. Quando olham em direção à fonte da luz, veem que está vindo de Seika, que se transformou literalmente em um anjo. E é aí que o vídeo termina. Shigeru fica chocado ao ver que, além de Seiji, agora há outra pessoa em seu grupo capaz de se transformar. Seika começa a flutuar na direção de Ria, dizendo que não há mais necessidade de sofrimento. No entanto, Ria a ameaça, dizendo para ficar longe se não quiser morrer. Mas seu braço decepado começa a doer intensamente, e ela cai no chão. Seika pergunta se ela quer machucar as pessoas, e Ria responde que não, mas que não consegue resistir ao que escreveu em seu caderno especial. Shigeru também sente pena da pobre garota por causa de suas anotações, porém, Seika acredita que deve haver alguma maneira de mudar as coisas. Ela flutua em direção a Ria, que afasta suas mãos com um tapa, mas então Seika faz uma oração pedindo que ela pare de se machucar. De repente, uma luz intensa irrompe de suas mãos, e o braço decepado de Ria se regenera instantaneamente. Ria fica emocionada ao ver seu braço de volta. Já Shigeru está atônito, pois, mesmo sendo considerado um deus absoluto, ele não é capaz de realizar milagres como aquele. Seika então revela que escreveu em seu caderno especial que, se algum de seus amigos estivesse sofrendo, ela gostaria de se tornar um anjo para curar, Luz e ajudar, Luz a recuperar o que perderam. Ria começa a chorar ao perceber que Seika a considera uma amiga. Em seguida, Seika fala sobre sua vida passada. Ela diz que tinha uma cicatriz horrível no rosto e até perdeu um dos olhos, e que não quer que ninguém passe pelas mesmas dores. Ela admite que talvez não consiga curar as feridas emocionais de Ria, mas acredita que juntas podem encontrar um caminho para isso também. Mesmo assim, Ria diz para ela se afastar, chamando-a de feia. Porém, nesse momento, Ria tem uma ideia repentina para sua própria situação e diz que o rosto chorando de Seika é feio, e por isso ela não é mais seu alvo. Em seguida, foge, deixando Seika confusa e magoada. Ria decide perseguir ela para ver o que ela pretende fazer. Seika então retorna à sua forma normal e desmaia, mas felizmente Shigeru está lá para amparar ela. Enquanto isso, Ria encontra um local isolado e começa a entalhar algo em uma árvore antes de virar sua espada contra o próprio rosto. No entanto, Shigeru aparece correndo e dá um tapa na espada, afastando-a. Rei o havia informado de que Ria pretendia cegar a si mesma para que suas anotações especiais não funcionassem mais. Ria pergunta se ele está ali para matar ela, mas Shigeru responde que não caiu tão baixo. Ele diz que entende seus motivos e que se ela machucar seus olhos, Seika ficará triste. Por isso, ele propõe um acordo em que ela perderá apenas a visão, sem danificar fisicamente os olhos. Ria pergunta como isso seria possível, e Shigeru mostra a ela uma habilidade suprema do elemento das trevas chamada Selo do Submundo de 5 dedos, capaz de selar um dos 5 sentidos e, em troca, tornar a pessoa ainda mais forte. Ria pergunta quem diabos ele é para ter um feitiço tão poderoso, e Shigeru responde que é apenas um comerciante faminto. Ele diz que essa técnica é o melhor que pode oferecer, pois ela deixará cega sem ferir ela fisicamente.
Ele também explica que o feitiço só pode ser desfeito por uma magia de luz extremamente poderosa, então provavelmente permanecerá ativo por muito tempo. Ria pergunta por que ele está fazendo tudo isso por causa da Seika, e seu palpite mais óbvio é que seja porque ela é bonita. Shigeru diz que não é tão superficial e revela que cometeu alguns erros com seu próprio caderno especial. Ele diz que no início não conseguia confiar em ninguém, nem mesmo no próprio grupo, mas Seika foi gentil com ele apesar de sua aparência feia, então ele apenas quer retribuir essa bondade. Ria comenta que deve ser bom fazer parte de um grupo como aquele, e Shigeru a convida para se juntar a eles, dizendo que Seiji irá aceitar ela ao saber de sua situação. Ela recusa, dizendo que já cometeu muitos pecados e agora quer traçar seu próprio caminho. No entanto, aceita o acordo de cegueira e Shigeru rapidamente lança o feitiço sobre ela. Mais tarde, ele retorna até Seika, que finalmente acordou. Ele conta como o poder dela regenerou o braço de Ria, e Seika fica feliz, pensando que agora pode ajudar muitas pessoas. Porém, Shigeru sugere que mantenha o poder dela em segredo, pois é valioso demais. Ela não entende o motivo, então ele explica que em histórias, ladrões roubam coisas valiosas, e a habilidade dela se encaixa nessa categoria. Seika fica um pouco triste com isso, e Shigeru reforça sua explicação dizendo que Ria tentou matar ela porque ela é bonita. Ele diz que ela deve se proteger de pessoas ruins como essa. Quando Seika pergunta o que deve fazer, Shigeru responde que ela não deve desconfiar de todos, mas sim observar o comportamento das pessoas e descobrir quem são os verdadeiros amigos e quem são os inimigos. Seika fica animada com essa resposta, e Shigeru diz que caso ela encontre alguém perigoso mesmo tendo sido cuidadosa, ela deve chamar ele alto e ele virá ajudar ela imediatamente. Ele afirma que ela pode se dar ao luxo de falhar uma ou duas vezes porque ele estará lá para apoiar ela, e ela se emociona ao ouvir isso. Em seguida, estende a mão para selar esse acordo com um aperto de mãos. Mesmo sabendo que sofrerá um grande dano ao tocar ela, Shigeru segura sua mão. Ele sente uma dor intensa, mas se esforça ao máximo para não esmagar ela com a força da reação. No dia seguinte, Shigeru conta a Seiji que Ria foi embora durante a noite, mas deixou uma mensagem para Seika antes de partir. Ele leva todo o grupo até a árvore onde Ria escreveu a mensagem. Nela, Ria agradece a Seika por curar suas feridas físicas e emocionais e promete ajudar ela caso se reencontrem algum dia. Seika fica emocionada ao ler a mensagem de despedida deixada por Ria, e Seiji comenta que deveriam ao menos ter acompanhado ela até sua partida. Porém, Shigeru diz que Ria parecia feliz quando foi embora e afirmou que encontraria seu próprio caminho. Depois disso, o grupo retomou sua jornada rumo à cidade de Valíria. Enquanto Seiji e Suka conversavam animadamente sobre a empolgação de conhecer um novo lugar, Ri se recordava da conversa que tivera com Shigeru na noite anterior. Ele havia contado que retirou a visão de Ria para impedir que ela continuasse atacando outras garotas. Ri ficou surpresa, ainda mais com a transformação de Seika, pois seus cadernos especiais não mencionavam nada parecido com aquilo. Enquanto isso, os cadernos especiais de Seiji continham descrições detalhadas e até constrangedoras sobre seu processo de transformação, e apenas se lembrar delas já causava arrepios em Ri. Mesmo assim, Shigeru havia pedido que ela escrevesse tudo, pois queria descobrir se Seiji tinha alguma fraqueza que pudesse se tornar um problema no futuro. Ri ficou horrorizada com essa tarefa, mas aceitou. Shigeru disse que ela podia fazer isso com calma, pois só precisava das informações quando Seiji decidisse qual seria seu objetivo. Ele lembrou Ri da vez em que Seiji disse que veria o mundo com os próprios olhos antes de decidir o rumo de sua jornada. E Shigeru tinha uma ideia do melhor objetivo possível. Acreditava que Seiji deveria se tornar rei. Segundo o que o golpista Kaiohiro havia dito, até pessoas de outro mundo podiam se tornar reis naquele lugar. Shigeru explicou que Seika era alguém inocente, que nada sabia do mundo real, enquanto Seiji conhecia o lado sombrio da vida, mas ainda mantinha um coração puro. Para ele, alguém assim no poder poderia proteger pessoas inocentes como Seika. Ri respondeu que o próprio Shigeru também poderia fazer isso, mas ele retrucou dizendo que, com sua renda reduzida, seu reino seria o mais miserável de todos, além de que ele não tinha perfil de líder. Por outro lado, Seiji possuía um carisma natural que fazia as pessoas o seguirem com facilidade e sabia liderar bem em qualquer situação. De volta ao presente, Shigeru e Ri formam uma equipe com objetivos diferentes dos outros dois membros. Para começar, querem que Seiji e Seika ganhem o máximo de experiência possível, e isso não será difícil, pois há uma imensa horda de monstros à frente. Seiji anuncia que vão atravessar a multidão de criaturas até o portão da cidade, mas, no momento em que todos começam a correr, ele para subitamente, dizendo que precisa amarrar os cadastros.
Apesar de seu tênis ter mais cadastros do que zeros em uma conta bancária, Seika acredita nele e segue correndo à frente. Shigeru corre atrás dela e cria uma parede de vento para proteger ela dos monstros. Depois se vira para ver Seiji gritando como Goku para se transformar em sua forma angelical de Super Saiyajin. Shigeru acha que todo o teatro dos cadastros foi desnecessário, mas então se lembra que as roupas de Seiji sempre se rasgam nas transformações e elas não são baratas. Felizmente, Seiji também se lembra disso. Tira suas roupas caras com cuidado, dobra tudo direitinho e só então começa a gritar de novo. Enquanto isso, Shigeru elabora um plano para ajudar Seika a subir de nível também. Ele logo encontra algumas ruínas onde podem se abrigar, mas os monstros começam a escalar as paredes. Ri sugere empurrá-los para baixo, e Seika segue a ideia. Shigeru lança bênçãos do Deus Todo-Poderoso sobre elas, aumentando seus atributos para facilitar a luta. Ele decide prolongar o combate sem matar os monstros, então cria golems de lama para enfrentá-los com segurança. Em seguida, Shigeru se vira para ver como está Seiji, e para sua decepção, ele ainda está gritando, pois precisa de raiva para se transformar e no momento está calmo demais. De repente, Seiji se lembra da vez em que um estagiário pisou em seu sapato, e canaliza essa fúria para ativar a transformação sem rasgar as roupas. Ele então corre morro abaixo, e Shigeru se pergunta por que diabos ele tem asas se vai correr do mesmo jeito. Seiji escala as ruínas onde o grupo está reunido e Ri já sente uma crise de vergonha alheia só de ver ele agir daquele jeito. Seiji se apresenta como o aventureiro errante herói Aldini e salta, derrotando os monstros com seus poderes especiais. Seika fica impressionada com sua performance, mas Ri quase vomita de tanto constrangimento. Enquanto isso, Seiji continua lutando contra os monstros menores, mas ao se deparar com um golem de pedra gigante, desativa seus poderes para poder farmar aura mais tarde, usando outras habilidades. Ele então elimina todos os monstros e desaparece, retornando em sua forma normal. Seika nem desconfia que Aldini era na verdade Seiji e conta animadamente o quanto achou o herói incrível. Seiji fica feliz com os elogios e quer que os outros também o admirem. Nesse momento, Shigeru começa a se perguntar se realmente é uma boa ideia transformar esse idiota narcisista em rei. Mas é assim que o vídeo termina. Logo, eles chegam à cidade de Valíria, que os surpreende de várias maneiras. A praça central é vibrante, repleta de pessoas alegres, e no coração da cidade ergue-se um grande castelo. No entanto, o que realmente chama a atenção é um centro de empregos localizado bem ao lado do castelo, um lugar que desperta grande simpatia em Shigeru, que observa com empatia os escravos corporativos que ali circulam. Após essa visita, eles devolvem a criatura que carregava sua bagagem a um estábulo de animais. Contudo, o responsável pelo local informa a Sagei que eles não podem levar outro animal consigo. Embora Shigeru seja tolerante com muitas coisas, ele se irrita ao ser chamado de animal, assustando o homem com seu olhar furioso. Nesse momento, Seika encontra um animal que se parece muito com Shigeru, o que o deixa perplexo. Para ela, no entanto, o animal é adorável, mas isso não é surpresa, já que ela acha tudo fofo. Após o incidente, eles exploram a cidade, e Seika se distrai com cada pequeno detalhe ao seu redor. Shigeru reflete que, embora o mundo pareça pacífico e alegre, há muitos problemas para forasteiros como eles. O maior desafio é que os monstros derrotados não dropam dinheiro, o que significa que eles precisam encontrar uma fonte de renda estável para viver e prosperar. Shigeru considera usar seus poderes como um deus todo-poderoso para facilitar as coisas, mas conclui que tal abordagem superficial poderia prejudicar os corações puros de seus companheiros de grupo, exigindo uma solução mais inteligente. À noite, eles se hospedam em uma estalagem, e Seiji revela a Shigeru que, após conversar com pessoas pela cidade, descobriu que precisam encontrar um emprego neste mundo para ganhar dinheiro. Shigeru fica desapontado ao saber que, mesmo em outro mundo, eles precisam caçar um emprego. Seiji então entra em detalhes, explicando que um salário de 2 RA por mês é considerado decente ali. Shigeru questiona se não há recompensas por derrotar monstros, como fizeram no dia anterior, e Seiji responde que, sem uma missão específica para caçar monstros, não há pagamento. Shigeru lembra então de algumas vagas bem remuneradas que viu no centro de empregos. Uma oferta para assistente de detetive, pagando 10 RA por mês, e outra para limpeza de lixo, que oferecia 28 RA por mês. Ele menciona a Seiji que essas vagas parecem suspeitas, já que não exigem experiência ou qualificações. Ele imagina Sika caindo facilmente em tais armadilhas, e espera manter ela longe delas. Seiji concorda, observando que empregos decentes garantem apenas uma vida comum, enquanto vagas muito bem pagas são ou duvidosas ou exigem muita experiência. De repente, Seiji tem uma ideia e pergunta a Shigeru o que ele acha de visitar o cassino. Shigeru fica chocado ao saber que até mesmo seu herói está interessado em jogos de azar,
mas Seiji esclarece que seu objetivo é apenas coletar informações. Ele explica que no mercado encontrou apenas pessoas comuns com rendas modestas, mas no cassino certamente encontrariam indivíduos com empregos únicos ou que ganham muito dinheiro. Seiji acredita que informação é a melhor moeda para pessoas como eles, e planeja usar ela para traçar o melhor caminho para seu grupo viver sem preocupações. Shigeru aprova o plano, e na noite seguinte, todo o grupo se dirige a um grandioso cassino. No cassino, Seika imediatamente testa sua sorte em um jogo, enquanto uma garçonete, que oferece uma bebida, a Shigeru se mostra enojada com sua aparência. Os outros clientes reagem da mesma forma, mas isso não o incomoda muito. Felizmente, Seika vence seu primeiro jogo no cassino e fica extremamente animada. Enquanto isso, Seiji conversa com pessoas para coletar informações, e Ri usa seus próprios métodos para buscar coisas úteis separadamente. Seika, empolgada, decide apostar tudo na próxima rodada, mas perde tudo o que ganhou na primeira. Ela joga mais um pouco, mas logo sente fome e faz uma pausa para comer um hambúrguer. Shigeru pergunta quanto ela gastou, e ela revela que foram cerca de 20 RA, o que o deixa tão preocupado que ele teme perder os cabelos. Nesse momento, o gerente do cassino, Kajita, se aproxima de Seika, dizendo que notou o seu estilo de jogo e está curioso sobre sua situação financeira. Confiante, Seika afirma que é rica, e Shigeru entra em pânico, desejando ter ela impedido de dizer isso. Kajita, por outro lado, fica encantado e começa a bajular ela, convidando-a para uma conversa privada em seu escritório. Ela só aceita após garantir que Shigeru pode acompanhar ela como seu guarda-costas. No escritório, um servo traz chocolate quente para Seika, e Shigeru observa o ambiente, pensando que o cassino deve estar lucrando muito. Kajita começa a elogiar Seika, impressionado por sua ousadia em apostar tudo sem hesitar, dizendo que pessoas ricas devem jogar assim. Seika se sente lisonjeada e ele então faz uma oferta especial, um passe dourado para o estágio extra, que a tornaria uma VIP no cassino, com acesso a jogos ainda mais emocionantes. Ele menciona que a taxa de inscrição e a mensalidade normalmente custam 20 RA, mas para ela, ele isentará todas as taxas. Seika fica tentada, mas lembra que teria que pagar as mensalidades no próximo ano. Shigeru se orgulha de ver que ela finalmente está começando a suspeitar de coisas estranhas, mas Kajita, um orador habilidoso, contra-ataca, dizendo que as taxas dela serão isentas por toda a vida, pois ele realmente deseja que ela se torne uma VIP. Seika pergunta o que há de tão especial nela, e ele responde que ficou comovido com seu estilo de jogo e quer ver ela apostar ainda mais. Tentada, Seika pede a opinião de Shigeru, que não vê problema em apenas obter a carteirinha de membro, mas sugere que ela fale com Seiji primeiro. Seika gosta da ideia, e Kajita diz que ela pode conversar com seu amigo e que, se ele for rico, também gostaria de falar com ele. Seika afirma que Seiji é rico, mas não tanto quanto ela, e Shigeru se preocupa com o futuro dela. Logo após saírem do escritório, Seika comenta que o gerente foi muito gentil. Nesse momento, Ri se aproxima com uma expressão preocupada. Enquanto Seika vai procurar Sajei, Shigeru fica para conversar com Ri, que traz notícias inquietantes sobre Kajita. Ela revela que ele também é um reencarnado, como eles, e que, em suas anotações especiais, ele escreveu que não será mais enganado e que destruirá todos os ricos, jurando sugar eles até a ruína e empurrar eles para as profundezas do inferno. Ri não tem certeza se nem mesmo Shigeru poderia vencer ele em seus jogos. De volta à estalagem, Seika conta a todos sobre Kajita, e o grupo concorda que ele parece suspeito, o que a deixa desapontada. Seiji pergunta a opinião de Shigeru sobre o gerente, e ele responde que Kajita é habilidoso em fazer as pessoas se sentirem especiais e enganar elas. Ele observa que, felizmente, Seika não caiu nas mentiras dele, mas outras pessoas certamente são enganadas. Seiji então compartilha seu relatório, revelando que conversou com várias pessoas que aceitaram ofertas de empregos bem remunerados do centro de empregos. Surpreendentemente, todas as vagas as levaram ao cassino, e ninguém passou nos testes. Ele menciona que apenas o amigo de um homem chamado Kai conseguiu o emprego de assistente detetive, cuja função era encontrar pessoas que gastaram muito no cassino. A história fica ainda mais preocupante quando Seiji revela que o amigo de Kai está desaparecido há algum tempo. Quando Seiji foi à casa dele para conversar, descobriu que a casa havia desaparecido e o terreno estava à venda. O registro familiar do homem também sumiu e a polícia nem aceitou um boletim de ocorrência, como se ele nunca tivesse existido. Shigeru está convencido de que Kajita está por trás disso. Ele nota que Ri parece nervosa para compartilhar algo, então a tranquiliza, garantindo que a apoiará. Aliviada, Ri entrega a Seiji um item que encontrou perto do portão traseiro do cassino, um dedo humano embrulhado em um pano. Seiji e Shigeru ficam horrorizados, mas conseguem impedir que Seika veja a descoberta macabra.
Ri explica que viu um homem carregando algo nas costas perto do portão traseiro, e o dedo caiu do volume. Ela só percebeu o que era ao se aproximar, e hesitou entre pegar o dedo ou perseguir o homem. Seiji afirma que ela fez a escolha certa, pois seria perigoso ir atrás do homem sozinha. Agora, ele tem certeza de que o cassino está envolvido em algo obscuro, e diz que precisam descobrir mais. Seika imediatamente se voluntaria para ir disfarçada, já que Kajita a escolheu. Ri e Shigeru a alertam sobre o perigo, especialmente para pessoas ricas como ela, que são os verdadeiros alvos. Mas Seika, indignada com as traições de Kajita, insiste que ele deve ser parado a qualquer custo. Shigeru pede a Seiji que a impeça, mas Seiji, ainda mais motivado, e Ri parecem perder o controle. Mais tarde, Shigeru e Ri conversam do lado de fora, e ele pergunta sobre as habilidades de Kajita, já que ela disse que nem mesmo um deus absoluto poderia vencer ele. Ri explica que não viu tudo, mas uma das habilidades de Kajita é enxergar através de todas as mentiras, o que provavelmente ativa outras habilidades. Ela nota que a janela de status dele era normal, como se tivesse sido cortada, colada e deformada várias vezes, e avisa Shigeru para tomar cuidado e não mentir na frente de Kajita, nem mesmo de brincadeira. Shigeru coloca sua capa sobre Ri, garantindo que tudo ficará bem, e reflete sobre como foram buscar dinheiro, e acabaram encontrando um vilão que agora precisam deter. Ri concorda e revela outro detalhe de suas anotações especiais. Se o verdadeiro mal aparecer diante dela, ela se tornará a enviada do inferno e o arrastará para a escuridão. Shigeru fica surpreso quando ela parcialmente se transforma. Na noite seguinte, Seika se veste de forma elegante e caminha como modelo rumo ao cassino, dizendo a Shigeru que precisa atuar para descobrir a verdade sobre Kajita. Ela acredita que terá sucesso, pois Shigeru e Ri a treinaram para esconder a verdade sem mentir. Logo, eles chegam ao cassino, onde Kajita os recebe calorosamente. Ele pergunta a Seika se ela já tomou uma decisão sobre o pedido dele, e ela responde que, se ele conseguir mostrar um jogo que a entretenha, ela se tornará membra. Animado com a resposta, Kajita convida a seguir ele, acompanhada de seu guarda de aparência desagradável. Shigeru, por sua vez, pensa que deixará o gerente agir com arrogância até que seus atos malignos sejam expostos. Kajita guia Seika e Shigeru até a área VIP subterrânea. Shigeru sabe da habilidade de Kajita de detectar mentiras, então a melhor estratégia é fornecer o mínimo de informações possível. Até agora, eles só deram o nome de Seika para o passe VIP. Shigeru se pergunta o que mais podem fazer além disso. De repente, Kajita pergunta a Seika quanto ela planeja gastar hoje, sugerindo que talvez ela pretenda apostar R$1 milhão. Seika retruca, perguntando se ele a está subestimando, o que azeda o humor de Kajita. Ele os leva à zona VIP, onde a atmosfera é completamente diferente do cassino comum. Seika gosta da vibe do lugar, e Kajita apresenta um funcionário chamado Kato, que os guiará. Kato se apresenta, mas tropeça nas palavras ao tentar explicar como as coisas funcionam. Shigeru pensa que Kato é novato, mas não pode observar ele por muito tempo, pois Kajita se aproxima, perguntando se ele também gostaria de jogar. Shigeru percebe que Kajita está tentando extrair informações dele, já que Seika não está compartilhando nada. Ele responde que não pode jogar porque não tem dinheiro, uma verdade absoluta. Então, Shigeru ativa sua habilidade de visão dinâmica, que permite observar tudo ao redor da sala enquanto conversa com Kajita. Ele nota um espião anotando detalhes sobre todos, como o fato de Seika ser uma jovem extravagante com um orçamento de mais de R$1 milhão. De repente, Kajita pergunta a Shigeru se ele é forte, e ele confirma que sim. Kajita insiste, perguntando se ele está acima do nível 70, e Shigeru dá uma resposta vaga que oculta seu nível sem mentir. Em seguida, Kajita pergunta sobre seus atributos, e Shigeru diz que distribui seus pontos de habilidade sem pensar muito, com muitos zeros em seus status, como na defesa mágica. Essa resposta também não é uma mentira, pois tecnicamente há muitos zeros em 1 trilhão. No entanto, o espião interpreta que Shigeru não distribuiu seus pontos sabiamente, anotando que ele investiu em atributos de guerreiro, e que a defesa mágica é sua fraqueza, algo que podem usar contra ele. Nesse momento, um funcionário chama Kajita para atender um cliente, e ele diz a Seika que precisa ir, perguntando se ela gostaria de ver algo interessante, como batalhas de monstros. Ela responde que vai pensar, e Kajita a deixa com Kato, que continua atrapalhado, provavelmente por ser seu primeiro dia. Enquanto isso, Shigeru vê Kajita conduzindo o cliente que o chamou, e fica chocado ao notar que ele se parece exatamente com seu antigo chefe, um homem gordo e desagradável de sua vida passada. Ele espera que não seja a mesma pessoa, mas seus olhos captam o caderno de Kajita, onde está escrito um plano de libertação. Enquanto isso, Seika faz birra, intimidando Kato e exigindo que ele a leve ao jogo mais divertido. Shigeru fica aliviado, pois ela está desempenhando bem em seu papel, causar alvoroço e permanecer no cassino pelo maior tempo possível, sem gastar muito. Aproveitando a distração, Shigeru finge uma dor de estômago e pergunta a Kato onde fica o banheiro.
Kato se oferece para acompanhar ele, mas Seika o impede, dizendo que ele deveria prestar mais atenção nos clientes. Shigeru usa essa oportunidade para explorar o cassino sozinho. Ele drena a energia de um guarda para nocautear ele, e usa suas habilidades para se transformar em um morcego. Enquanto procura por Kajita, ele o encontra entrando em uma sala secreta. Shigeru se infiltra rapidamente e usa outra habilidade para abrir um portal entre ele e a sala onde Seika está, garantindo que possa voltar imediatamente se ela precisar de ajuda. Vendo que ela está bem, Shigeru se concentra em uma estátua estranha do outro lado da sala. Kajita se aproxima da estátua e começa a falar com seus pais, dizendo que tudo está indo conforme o plano. Ele relembra que seus pais lhe ensinaram que há algo mais importante que dinheiro no mundo. Apesar de nunca terem sido ricos, eles o criaram para viver com honestidade. No entanto, essa honestidade custou suas vidas quando se recusaram a ceder sua casa para uma grande corporação construir um projeto. A corporação, em retaliação, jogou um caminhão contra a casa, matando ambos. Esse incidente transformou Kajita completamente. Ele se tornou um assassino, dedicando sua vida a caçar os responsáveis pela morte de seus pais. Após cumprir sua missão, ele planejava tirar a própria vida, mas recebeu a chance de vir para este mundo, acreditando que seus pais a enviaram. Aqui, ele viu os ricos oprimindo os pobres e decidiu fazer deles sua nova missão, causando-lhes dor para libertar eles de seus desejos terrenos. Ele pede que seus pais continuem observando, e Shigeru percebe que a única razão de viver de Kajita é vingar-se dos ricos. Nesse momento, Kato e outro funcionário chegam, avisando que Seika está causando problemas e quer sair, pois acha o lugar desinteressante. Kajita ri, dizendo que ela deve estar assustada com as altas taxas de câmbio, e ordena que usem a estratégia número 13 para atrair ela. Os funcionários concordam, mas Kajita detecta uma mentira na resposta do segundo funcionário, ativando sua habilidade e drenando sua força vital, deixando-o como uma casca vazia. Ele chama um capanga para descartar o lixo e pergunta a Kato se ele entendeu o que fazer. Nervoso, Kato explica que a estratégia número 13 significa deixar Seika ganhar hoje para que ela fique viciada. Kajita o elogia, dizendo que gosta de caras honestos como ele, e Kato sai da sala, nervoso. Graças a essa interação, Shigeru descobre mais sobre como o poder de Kajita funciona. Ele retorna para Seika, que continua ganhando conforme a estratégia de Kajita. No entanto, Shigeru está abalado por ter visto uma pessoa morrer diante dele. De repente, Seika o chama para prestar atenção, pois ela venceu 6 vezes seguidas. Shigeru pergunta quanto ela ganhou, e ela diz que acumulou 2 milhões de reais. Kato e o croupier estão nervosos, pois Seika aposta tudo o que ganha na próxima rodada. Kato tenta dissuadir ela, dizendo que ela não precisa apostar tudo, mas Seika responde que esse é seu estilo de jogo, sem saber que o cassino A está deixando ganhar de propósito para manter ela viciada. Kato, temendo que o cassino vá à falência, corre para avisar Kajita, enquanto Shigeru se perde em pensamentos, refletindo que sua regra de receber 1/1000 de sua renda real não se aplica às fichas do cassino, pois não são dinheiro. Kajita retorna, parabenizando Seika por suas vitórias, e Shigeru nota o rosto inchado de Kato. Kajita sugere que jogadores talentosos como ela deveriam experimentar um jogo ainda mais emocionante. Curiosa, Seika o segue, e eles descem ainda mais no prédio, chegando a uma arena subterrânea onde feras mágicas são mantidas em jaulas. Kajita explica que as batalhas de monstros são um jogo supremo do cassino, onde ela pode apostar em monstros que lutarão até a morte em seu nome. Seika fica preocupada com a descrição, e o rugido de um monstro a assusta. Kajita acalma a fera, e Shigeru pergunta onde ele conseguiu aquele monstro, já que nunca o viu na natureza. Kajita revela que são monstros especiais criados no cassino, chocando Shigeru. Ele pergunta se Seika está interessada, mas ela está visivelmente ansiosa, e Shigeru decide que é hora de ir embora. Ele dá uma dica mencionando Sajei e como ele adoraria ver esses monstros. Seika entende a deixa e diz a Kajita que quer ir para casa e contar a Sajei sobre os jogos emocionantes. Kajita não pode impedir ela e pede que Kato a acompanhe até a saída. No elevador, Seika nota o rosto inchado de Kato e usa sua magia de cura para tratar ele. Emocionado com sua bondade, Kato muda de lado e a alerta para fugir e nunca voltar, pois Kajita quer matar ela. Ele revela que muitos ricos e até colegas morreram pelas mãos de Kajita, e ele próprio teme por sua vida. Shigeru sugere que Kato fuja com eles, mas ele explica que Kajita tem todas as suas informações e ele não pode escapar. Kato pede que eles espalhem a verdade sobre o cassino para que um dia um herói o destrua. Seu desejo é imediatamente atendido, pois Sajei, também conhecido como Hiro Aldini, aparece com Ri. Seika fica surpresa ao ver eles juntos, e Ri, mortificada, explica que se encontraram ao tentar infiltrar o prédio. Kato, emocionado, chora ao ver que um herói realmente veio. Sajei o conforta e decide confrontar o gerente do cassino.
Shigeru se voluntaria para acompanhar ele, e Sajei retrai suas asas para caber no elevador. Kato os segue, explicando que Kajita pode absorver a vida e as habilidades de quem mente para ele. Ao chegarem ao andar VIP, Kato grita para os clientes saírem, alegando que os monstros do porão estão soltos e podem atacar eles. Os clientes entram em pânico e os funcionários não sabem como lidar com a situação. Kato guia Sajei e Shigeru até o porão, mas outro funcionário pega o único elevador e desce primeiro para avisar Kajita. Kato entra em pânico, pois agora não tem como descer, mas Seika aparece em sua forma angelical. Sajei, que nunca viu assim, pergunta quem ela é, e Seika pede a Shigeru para manter sua identidade em segredo. Ela se apresenta como Elcaron, a donzela do sol, e diz que pode usar magia de cura para ajudar na batalha. Sajei fica feliz por ter ela no time, e Shigeru pensa que ambos estão na mesma sintonia. No entanto, não são apenas 2 cosplayers de Dulu que ele precisa enfrentar, mas 3. Ri aparece transformado em demônio, e Shigeru demora a reconhecer sua identidade. Antes que ele possa confirmar, Ri o atinge com uma arma materializada do nada, pois não quer que seu irmão saiba quem ela é. Sajei, mais interessado na arma, pergunta sobre ela, e Ri explica que pode criar armas com sua imaginação, impressionando Seika e Sajei. Lisonjeada, Ri fornece armas para todos. Quando o elevador retorna, o grupo entra. Kato quer acompanhar eles, mas Sajei pede que ele evacue. Shigeru, mais tático, sugere que Kato reúna evidências dos crimes do cassino para expor sua conexão com o governo que permitiu seu crescimento. Kato aceita a missão, e o grupo de Shigeru desce ao porão. Shigeru alerta todos para terem cuidado e pede que deixem Kajita com ele, pois sabe que Kajita é uma pessoa verdadeiramente má, sem chance de redenção, e não quer que inocentes como Sajei e Seika o enfrentem. Ao chegarem ao porão, descobrem que Kajita já drenou a vida do funcionário que veio avisar ele. Mas é aqui que o vídeo termina.